Alô vocês, estamos aqui novamente no Fala Comigo. Mais uma vez juntos aqui, trazendo assuntos assim importantes, relevantes para nós, direto aqui da Flórida, do sul da Flórida. E como não poderia deixar de ser, né? Com quem que eu estou aqui? Adivinha? Com meu parceiro, meu irmão, meu brother, Ismael Ismanioto. Tamo junto. Você tá bom? De novo. Bem demais. Rapaz, vou fazer uma pergunta para você. Qual é o problema que mais incomoda o ser humano hoje, na face da Terra? Sem dúvida são as dores. Dores aonde? Cara, tanto físicas quanto emocionais. Vou falar de dores físicas hoje. Depois a gente traz alguém para falar de dor emocional aí. Não. Mas eu vi uma pesquisa que dores nas costas atinge mais da metade da população mundial, meu irmão. Eu fiquei impressionado com isso. Quer dizer, muita gente com dor nas costas aí, né? E me parece que é um problema que é tratado de maneira, às vezes, equivocada. Por questões de profissionais errados, né? Sim. Muita gente aí achando que sabe o que está fazendo e em vez de fazer uma coisa certa, acaba prejudicando o paciente ou a pessoa lá que está com esse problema. Eu sou um testemunho vivo, tenho passado por muitos problemas de dores, né? E acabei conhecendo uma dupla. Cara, eles são fera. Fala sério. A menina, ela é assim, fantástica. E o cara, ele tem um cotovelo, meu irmão, que eu vou te falar. De aço. Fala sério. E eles são, assim, especialistas, né? E eu falei, cara, eu tenho que trazer eles no programa, fala comigo, eles têm que falar com a gente pra trazer o que eles sabem fazer, porque tem causado um benefício, assim, pra minha vida pessoal tremenda. Queria que você tivesse o privilégio de apresentar os nossos convidados de hoje. E eu já começo com a postura errada aqui na cadeira, né? Porque eu tô na frente de uma doutora, então me arrumo, me posiciono. Agora sim, agora a gente pode falar desse assunto. Para apresentar para vocês hoje no Fala Comigo, Milena Dutra e Rodrigo Almeida. Rodrigo, parte física e mental. E Milena Dutra, quem não sabe avaliar, não sabe tratar. Esse é o caminho. Muito bem-vindo, pessoal. Eu que agradeço. Bem-vindos. Gratidão a todos. Estou agradecido por estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Imagina. E vamos falar do que a gente mais ama, né, Milena? É verdade. Eu caí na mão da Milena e do Rodrigo, né? E aí ela chegou e falou assim, tira a camisa aí, tira a calça aí, fica só de cuequinha, não sei o que, não sei o que. E começou a me rabiscar inteiro, velho. Parecia que tava fazendo um mapa da mina, né? E eu fiquei interessado, falei, o que tá acontecendo? Ela falou, tô mapeando o seu corpo. Explica pra nós, Milena. Bom, justamente. Para quem nunca viu isso ou para quem não me conhece, eu sou a professora Milena, há mais de 20 anos na reabilitação na ortopedia. Eu vim de uma escola que é basicamente onde tudo começa lá em São Paulo, que é a Unifesp, a USP, a Santa Casa, são 3 escolas importantíssimas em reabilitação. Eu formei as 3, me formei nas 3, né? E meu mestrado também é em doenças osteometabólicas e tudo que envolve essa estrutura da carcaça do ser humano. Sou eu que fui galgando aí por todo o país, há 12 anos na docência, ensinando esses meninos da educação física e da fisioterapia como identificar essas assimetrias, que é o que o Omair está falando. Porque basicamente existe 2 problemas. A estrutura do corpo está torta e os espaços estão reduzidos. Então, se você identifica o que está em desalinhamento, a gente consegue traçar através do treinamento de força, que é o que o professor Rodrigo faz com excelência, e muito mais, essa busca na perfeição desse equilíbrio tridimensional do corpo. No meu caso, eu tava com o quadril torto, era isso? Ou tem tudo? Bastante coisa ali. Bastante coisa torta. Um dos pontos negativos é que a maioria dos profissionais só olham para o problema. Então, aonde está a sua dor, o problema não é o problema. A origem da fumaça não é o incêndio. Então, ele veio, o Omair, para quem não sabe da disfunção, ele veio com uma dor lombar significativa, com irradiações, e o desalinhamento não era só pélvico. Então, a gente tinha ali uma posição do osso que estava ruim, não só da estrutura axial, que é a coluna, mas também onde ela termina, que é a pelve. Então, o mais significativo é enxergar qual plano e eixo está em desequilíbrio, porque uma coisa é frontal, outra coisa é sagital, outra coisa é transversal. E a gente entra numa academia qualquer, empurra e puxa. Ninguém olha o tridimensional e o sistêmico, olha para o foco e a especificidade de uma área. E não é assim, né? Você entendeu a complexidade da coisa? Não é saber, por exemplo, o tratamento que eu percebi antes deles era que eram tratamentos paliativos. Sim, sim. Nunca foram direto ao foco do problema, né? Não é root causes, não é a causa raiz. Tão aprofundado, né? Demais, demais. Não é a causa raiz. É isso aí. O Rodrigão, que me pegou lá também, lá, ele falou... Eu faço a parte prática, transformo as palavras da Milena e o mapa
em exercícios e massagem, que é uma massagem feita pelo cotovelo, onde a gente hidrata as fáscias, hidrata as miofibrilas e cria todo um processo de inflamação sistêmico, né? É um protocolo sistêmico, não é pontual, como você disse, paliativo. Então, se o problema está no quadril, a gente começa mexendo no pescoço. É verdade, então é do crânio até a cauda. Então são planos e eixos que vamos trabalhando de acordo com o mapa que a Milena passa para nós. Você, quando você estava fazendo o tratamento em mim, você disse que sentiu umas bolas, né? Umas pelotas, a né? gente chama de trigger point. Né? O que são trigger points? São inflamações ou são músculos que estão embolados. No Brasil é aquele tal do nódulo que eles nódulo. chamam? Nódulo. No Brasil é o tal do nódulo. Né? Aqui que eles chamam trigger point. Né? Agora a gente já está até misturando português com inglês. É mais bonito. É mais bonito. O que você tem? Eu tenho trigger point. O que é isso? Nada que uns caroços e uns nódulos no corpo. E isso acontece pelo desalinhamento do corpo. Como fosse o carro. Alinhar e desbalancear. Né, um pneu mais vazio do que o outro. O carro desalinhado come o pneu do outro lado. Vai comer do outro lado. Então, o corpo humano é uma máquina. E a máquina mais perfeita do mundo que Deus fez para nós. É verdade. Vamos dar um exemplo? A Mi tá desenhando. Vamos dar um exemplo maneiro. Não, isso aqui é só porque eu faltei minhas aulas de educação artística. Dá, jogar bola. Dá pra ver aí? Cadê? Tá, aí, ó. Não sei se dá aí, pra ver. ó, perfeito. Ó, mas é um desenho meia boca, mas é interessante. Se quiser, eu trago mais perto aqui também. Leva mais Pode perto ser pra até ele. na câmera do centro, Tem que tá? subir. Nessa aqui, tá? Tá, eu fiz só um subir. desenho assim, ó. Imagina que são 33 vértebras. Boa. A idade de Cristo, por que não é 30? Não. Esquisito, né? Beleza, E entre cada vértebra e outra, que é o nosso eixo, que é a nossa coluna, vocês lembram do chiclete Babalu? Vocês lembram? Sim. Chiclete Babalu. Tem um recheio dentro dele, assim. Então, se essa estrutura, segura pra mim, querido. Se essa estrutura tiver assimétrica ou torta, a dissipação da carga aqui, ó, gravidade, peso corporal e a força da reação do solo fica irregular. Imagina que isso aqui tá para lá ou tá para cá. O Omair tem um desequilíbrio assim, que é do eixo e também das extremidades. Aí quem é que estoura? O disco. O chiclete gera compressão, então são dois problemas. A estrutura tá torta e o espaço está reduzido, a área está reduzida. E no Omair, ó, eu fiz um outro exemplo. A vértebra escorregou para frente, ele teve uma queda, então a gente chama isso de listese, que é o escorregamento, que veio de uma lise, de uma quebra. Que eu tive, ele quebrou aqui, fragmentou, e aí quem é que estava aqui embaixo? Né? O chiclete Babalu de novo? Então o chiclete Babalu ele rasga, porque aqui escorregou. Então já tinha um desalinhamento e ele ainda sofreu uma quebra. E uma queda. E ali, quem sai ali? Os nervos, ó, irradia. Adianta o médico ir lá jogar anti-inflamatório, fazer bloqueio? Só vai te melhorar para que a gente consiga correr atrás do tempo, né? E transformar o prejuízo em lucro. Mas enquanto não se abre a área, enquanto não se alinha o sistema, a dor não desaparece. E aí, como que faz isso? E tem correção, Milena? Opa! Sim. Aí como que vai isso? Ela vai ensinar agora. Só como a gente faz que isso. sensacional. sabe. Como diz a Ela vai Milena. ensinar, mas não faça em casa. Sensacional, cara. Então é um processo de reabilitação, né? Onde, quando eu conheci a Milena, eu trabalhava muito com emagrecimento consciente. Que né? fica bom. A parte do emagrecimento, corpo e mente. Só que na metade do caminho, ou a pessoa procrastinava ou ela quebrava. Né? E eu vim da área do metabolismo. Né? Metabolicamente falando, eu falei, tudo vai funcionar, fisiologicamente falando. Aí a parte anatômica quebrava antes da pessoa chegar no seu objetivo. E eu não entendia o porquê. Foi aí que em 2015 eu conheci a Milena, eu falei, então a situação é aí, né? Então os ossos falam. E aí eu falei, eu preciso aprender isso, preciso conhecer isso. E aí eu fui galgando até trazer ela para a praia. Aí formaram a dupla. Formamos essa Rodrigo dupla. foi meu aluno. Fui aluno dela. Milena e Rodrigo, existe muito mito em toda essa questão de tratamento ósseo, essas coisas, né? Porque tem os quiropractors aqui, eles gostam de estralar você. Você vai lá, eles fazem crack, eles falam, oh, good, crack, oh, good. Mas você sai de lá só com 2, 3 crack e no good. No Então, good. Eu fiz um tratamento de 12 sessões, eu me senti no tempo medieval, os caras me amarravam pela perna e esticavam assim. Nossa, Falei, só tem que confessar alguma coisa aqui? Não, né? Então, eu queria que vocês explicassem realmente essa questão de ajuste desses cracks, do mito e verdade, o perigo
que a pessoa pode enfrentar de estar na mão de uma pessoa. De estalar pescoço também. Estalar pescoço, que pega e pá, aqueles negócios. Porque eu me sinto esquisito. Eles te avaliaram antes? Não, pouca coisa. Fizeram um raio-x e desceu. Sempre tem essa pergunta. Tá aí o X, né, Rodrigo? Verdade. Até doeu minhas costas. Então, só antes de você iniciar, a avaliação que vocês fizeram em mim naquele primeira a consulta que nós fizemos foi praticamente 2 horas. 2 horas. 1h40 de avaliação. É. Essa menina me pegou, botou de trás para frente, curvou, deitou, virou, não sei o que, riscou. Quer dizer, você percebe que você está na mão de uma pessoa que sabe o que está fazendo, né? É muito diferente. Fala para nós. 25 anos só estudando isso, né? A frase que você abriu o bate-papo foi importantíssimo. Quem não sabe avaliar, não sabe tratar. E é basicamente isso. Uau. Você vai no mecânico, ele não te dá um diagnóstico prévio, como é que você larga o carro lá sem saber o que é? Então, e o professor Rodrigo deu um exemplo muito comum, que é o alinhamento e balanceamento do carro e cambagem, realmente. Se você não identifica o que está assimétrico, você não consegue traçar o caminho, igual no desenho, para a resolução daquele alinhamento necessário para a realização da função. Certo. Mas no dia a dia nós já somos assimétricos. Olha a gente aqui. Eu estou aqui no microfone, eu escrevo assim, eu escovo o dente assim, eu corto o bife assim, eu te cumprimento assim. Eu já tenho uma tendência a uma anteriorização dessa minha cadeia. Fechamento, né? Eu vou ficando velho, vou ficando corcunda, eu vou ficando com as perdas naturais do envelhecimento. Seu cabelo tá branco? Meu também. Tenho que pintar amanhã. Agora, aqui a ruga a gente coloca botox. Se a teta caiu, bota silicone. O cabelo tá branco, nós pinta de preto. E lá dentro da estrutura, eu preciso de alguém, de um profissional que identifique que está sendo deteriorado para levar a um caminho novo de restauração e reabilitação e recuperação. Não é a curas igual Jesus, mas é transformar o prejuízo em lucro. A lesão continua lá, só que agora eu te dou condições de um alinhamento, abertura de espaço, a dor desaparece para a função acontecer. O Babalu volta a encher com líquido? Ele volta a encher com líquido parcialmente se você tomar a suplementação que precisa para a reidratação dele, que é aqueles condroprotetores, 1.500 miligramas de glucosamina, 1.200 miligramas de sulfato de condroitina e 500 miligramas de vitamina C. São os novos estudos para reidratação intracartilaginosa, fora a reposição de plaquetas e também injeção de algumas células mesenquimais que estão fazendo para recuperação de fibrocartilagem. Mas nada disso funciona se você não fizer seu caminho. Então, a pergunta foi, a gente acabou indo para outro lugar, se aqueles estralar dos ossos te dá essa correção 100%. Uma coisa é a gente entender que nós somos dinâmicos, nós não somos passivos. Então, você chega lá, a pessoa te deita e ele estrala, coloca tudo no lugar, entre aspas, e manda você, levanta e anda. Só que você volta a andar, recebendo a gravidade, lembra do desenho? Do peso corporal, naquilo que você já estava acostumado. O que é o estralo? Por que estrala? O estralo é o thrust, é o equilíbrio de pressão intra e extra-articular. Ele é o 5º grau de Maitland, que são as mobilizações articulares, e passa a ser uma manipulação. A mobilização é diferente de manipulação. Manipulação é aquilo que o profissional faz por você. Mobilização é aquilo que você faz sozinho. Desbloqueio torácico, gato arrepiado, que você está aprendendo. São movimentos que reidratam aquele tecido parcialmente, porque mobiliza uma película embaixo da cápsula que libera líquido, que não é aquele que você está tomando, é intrínseco do seu corpo. São movimentos que abrem um espaço, gera decoaptação, só que não é você que está fazendo, é alguém que está fazendo por você. Esse é o ponto negativo. E gera descompressão, ganha área, só que a área ela só volta a ficar estável ou simétrica no lugar contínua quando você coloca músculo. Uau, vou desenhar de novo. Então, ó, sistema nervoso central é a sua cabeça pensando. Aí a gente tem osso para você comandar e músculo para você comandar. Alguma coisa aqui no centro está em desequilíbrio, está torto, certo? E aí alguém vai lá, coloca o osso e estrala ele. Você colocou músculo para puxar para o lugar certo e manter a estabilidade? Não. Aí o seu cérebro estava interpretando aquela posição como correta há sei lá quantos anos, 40, 50 anos. E alguém vai lá e fala assim, não é desse jeito, é assim que tem que ficar. Mas você não está me dando a direção de como que eu tenho que manter isso, quem é que dá a direção? O que a gente fez em você. Mapeou o seu corpo para que o seu cérebro agora fale assim, beleza, esse agora é o novo caminho, tem que puxar para cá, puxar para lá, rodar para o outro lado. Qual é o plano que eu preciso para manter aquilo que foi feito? Agora tem mais um outro problema. Não estou dizendo que é errado, ele é uma peça fundamental desse reequilíbrio. Ele é uma peça fundamental desse reequilíbrio tridimensional. É o seu córtex pensando no movimento. Então, ó, vou ter que pegar essa caneta, vou pensar para fazer isso.
É o seu osso dando a alavanca do movimento e o seu músculo gerando a sustentação. Lá na quiropraxia, abriu o osso e realinhou a estrutura passivamente. Deitado, eu vivo deitado? Não. Eu vivo em pé, caraca. Aí eu levanto. Não, mas eu tô acostumado, I'm used to, tô acostumado naquele jeitão lá, vou voltar para aquilo que eu tô acostumado. Só que o seu corpo, para ele não sofrer ameaça, ele fala assim, beleza, mas você tá torto, rapaz. Tô tentando te mostrar um novo caminho. Só que aí o seu cérebro fala, mas você não tá fazendo a coisa certa, corrigindo dinamicamente no treino de força, que é o que o professor Rodrigo aplica com grande excelência, ainda mais emagrecimento. Agora você precisa de um novo caminho. Mas que caminho? Ninguém mapeou o mapa. Por isso que a gente teve que fazer o mapa. E aí agora, com um novo caminho, tem só mais um problema aqui. Se o seu cérebro fala assim, Milena, tem uma escoliose pra lá, tá comprimindo o disco aqui. Eu vou ter que me segurar para não explodir isso e esmagar o meu canal medular e eu virar cadeirante, por exemplo. As fibras musculares ao redor da estrutura que tá torta, elas ficam emboladas assim, ó. Foi aquilo que vocês estavam conversando, que é o trigger point, ponto gatilho ou tensão. O famoso nódulo. O famoso nódulo, a contratura. Então a fibra tá aqui assim, ó. Se você contrair ou você esticar essa estrutura, a fibra cada vez mais aperta. Aperta mais. E a primeira coisa que a gente aparece na televisão em algum lugar, vai lá e alonga. Quer alongar o quê? Se eu alongar, o que acontece com o feixe? Vai apertando cada vez mais. E gerando mais compressão, gerando mais tortuosidade, gerando mais atrito, gerando mais cisalhamento, piorando uma bola de neve. O que você tem que fazer primeiro? O correto é fazer o que primeiro? Soltar o tecido muscular. Quem é que faz isso? Liberação miofacial, compressão. Depois abre a área do osso. Como é que o cara me abre o osso sem antes soltar o tecido? Tá maluco? É Deus Jeová que segura. Desculpa, tá maluco. Me não, rapaz, fala, aqui é fala tá maluco, tá maluco. Fala comigo. Rapaz, que aula é essa? Tá maluco. Aula, fala sério, velho. Aula em potência, né, velho? Caraca, velho. Demais, bicho. A Milena é fera. O Rodrigão... Aí o pau quebra aqui e você vai lá no aparelho e... Isso, aí passa pelo mapa, passou pelo mapa, vai deitar na minha maca. Aí, meu irmão. Né? Então tem todo um protocolo, como eu disse, que é sistêmico, então... Aí você vê a avó pelo canudo, já viu essa frase? Não. É porque dói, né? Tem um caminho. Esse caminho, a gente vai seguindo esse caminho até chegar na lesão dele, né? Muitos, principalmente os americanos, falam, Rodrigo, a minha dor é no ombro e você nem encosta no meu ombro. Né? Eles não entendem, mas a dor foi embora, e aí? Ela tá refletindo. Entendeu? Lá, então é uma dor reflexa. De repente, a coluna tá para a escápula... o ombro depende da escápula, a escápula da costela, a costela da coluna. É do centro, sempre do centro para a periferia. Sim. Então é sempre do core, né, do centro do universo para as extremidades. E o que o marombeiro faz? O que a maioria das pessoas fazem? Querem ficar forte. Né? Querem um peitoral, querem um latíssimo de um grande dorsal, quer um bíceps, um tríceps, porém não cuida do centro. Então é o core, são as estabilidades, são os planos e os tudo, eixos. Então. O core é o base de tudo. E centro, se isso aqui estiver desestabilizado, se isso aqui estiver torto, como diz a Milena, torto para cima, torto para baixo, torto para um lado, torto para o outro, né? Plano crânio-caudal, plano sagital e transversal, algum momento vai gerar um tipo de dor. Né? E normalmente os profissionais fazem o quê? Ou dá um remédio, dá um anti-inflamatório, dá um relaxante muscular e volta para o treino. Aí você pega um prego, vai bater esse prego, ele entorta para a direita, você continua batendo para a direita. O que vai acontecer? Uma hora o corpo quebra, que é o que acontece com as pessoas, principalmente aqui nos Estados Unidos, que todo mundo, a maioria, trabalha fazendo força, vamos dizer assim. Né? A maioria que a gente conhece, né? Fala generalizando. O imigrante, né? O imigrante. Trabalha com isso, força, perfeito. Né? Perfeita colocação. Mas o exemplo que ele deu é o seu exemplo novamente. Porque se agora do centro a coluna termina no quadril, se o quadril, aqui é o mediastino, né? O gerar é aqui, a centralização de massa é ali, para caminhar é ali. O sistema nervoso entérico é ali. Por que você não está conseguindo dar um passo para frente? O que está te impedindo de ir além? Às vezes não é só físico, o emocional também vem nessa relação. Por que está quebrando a perna? Por que está, então, torcendo o eixo? O que deixou lá no passado que não está vindo à tona agora na realidade? Tem toda uma interligação desse corpo, alma e espírito. Mas onde eu quero chegar é que se a gente não olhar para a estrutura realmente do centro para a periferia, não adianta ter um torque de alavanca do braço se o centro, o pilar da casa, não estiver aguentando o alicerce. Para a fundação do prédio crescer no arranha-céu, esse centro tem que estar em equilíbrio.
Quando eu digo em equilíbrio, a posição dos ossos de forma correta nos 3 planos e a área aberta. Senão não adianta, lembra lá do seu problema? Adiantou o cara colocar remedinho aqui e bloquear a inflamação e glicocorticoide, entrar ali. Se eu não continuar abrindo a área, puxar essa vértebra para o lugar, certo. Quem que depende para puxar a vértebra no lugar? Não é só músculo do tronco. O quadril, lembra do quadril? Que não tem a curva. O quadril, a posição do sacro, a perna pode estar indo para dentro, que é o que aconteceu com ele. Então tem que realinhar a posição da perna, do quadril, para o eixo começar a ter estabilidade. Quer dizer, então, que essa brincadeira de ir para academia pode causar um sério prejuízo para a pessoa que estiver fazendo algo errado. O mesmo exercício que cura pode matar. Pode matar. Uau. Então, a gente costuma dizer que o exercício, às vezes, pode ser pior que um anti-inflamatório ou antibiótico tomado de uma forma errônea. Né? Então, a partir do momento que o eixo está alinhado, a estrutura está reorganizada, aí a gente vai em cima do objetivo, do gol do aluno. Né? Então, em cima desse realinhamento, eu começo esse trabalho ou de fortalecimento ou de emagrecimento, sendo que o corpo humano precisa da massa muscular. Quanto mais músculo você tem, mais gordura você quebra dormindo, né? Mais acelerado é o seu metabolismo, mais acelerado é o teu carro, vamos dizer assim. Então, existe todo um protocolo, tanto alimentar como emocional. Às vezes, a gente faz todo o projeto, que é um protocolo de 12 semanas, e essa pessoa ainda tem uma dor. E a dor normalmente não é física, ela vem emocionalmente falando. E aí que a gente vem estudar a psicologia, a PNL, a programação neurolinguística, né, a psicanálise, para achar onde que realmente está a raiz do problema. É um conjunto, né? Tem que ser uma coisa assim bem elaborada para que você tenha um resultado assim Isso, é um esperado, conjunto, né, de corpo e mente. Né? Normalmente no Brasil, todos meus alunos, né, uma sessão é sempre teórica. Né? Aqui eu faço só com uma aluna. Eu dou aula para ela 5 dias por semana. Das 5 vezes por semana, uma sessão é terapia. Né? Em cima dessa terapia, a gente vai achando os gatilhos mentais, as crenças, né? O mapa dela. Eu entendo um pouco disso. Eu me formei coach há 7 anos atrás, não, 8 anos atrás. Então essas partes dos gatilhos, elas são fundamentais para você descobrir onde você está falhando, né? O difícil às vezes não é nem treinar. Às vezes a gente pega muito sedentário, não é nem ele ir treinar, é ele abrir a porta de casa e levantar do sofá. Então, também, às vezes, do protocolo ortopédico, tem um outro protocolo emocional ali para fazer com que a pessoa tenha coragem de chegar até a academia. E não tenha vergonha de entrar na academia, né? Aí, vendo essa necessidade, você estudou psicanálise, Rodrigo, é isso? Isso, a psicanálise, a programação neurolinguística, a PNL, a Milena também estudou PNL, eu sou master de PNL, com a professora Luísa Lopes. E mudou muito a forma de eu pensar, a forma de eu trabalhar, de aplicar todo esse protocolo, tanto ortopédico como metabólico, para que o aluno... Porque você entende um pouco a mente da pessoa, porque não adianta você querer fazer uma coisa com a pessoa que ela não quer. Ela tá indo lá às vezes por ir, mas ela não quer realmente resolver aquilo lá, é difícil. Eu creio que a coorientação é muito mais válida do que faz, vamos, força, faz, não. Então é toda uma conscientização prévia para que o aluno faça o que tem que ser feito e visando sempre o quê? A felicidade, a alegria, o bem-estar, tanto físico como emocional. Galera, vocês estão vendo aí, ó, vocês estão vendo aí uma aula, cara, fantástica, assim. Esse programa tem 1 horinha só, pena, né? Mas aí eles vão deixar os contatos pra gente estar passando pra vocês. E, assim, se você tiver pergunta, fala comigo. Passa aí, vamos trocar ideia. Depois a gente pode marcar outro programa pra eles virem e falar de outro assunto específico. Mas agora você deve estar perguntando, né? O que vocês fazem aqui na Flórida? Vocês estão fazendo curso? Vocês estão ajudando as pessoas? De que maneira vocês estão fazendo isso para a comunidade de um modo eficaz? Sim. A princípio eu vim primeiro, né? Como eu tô na área aí, vamos dizer assim, na área, como a gente diz, na área do soldado, ali na linha de frente, eu vim primeiro, para a professora Milena Dutra vir posteriormente e a gente ministrar uma imersão. Né? Uma imersão para a gente passar esse projeto, porque a nossa missão é espalhar saúde pelo mundo. Assim como a gente faz isso no Brasil, a gente quer
Vocês vão treinar outras treinar pessoas outros para fazer o que vocês profissionais fazem, para isso? fazer o que a gente faz. Estão multiplicando, então. Tá multiplicando. Mas assim, Plantar uma semente. vocês têm os clientes direto que vocês estão atendendo também Sim, agora já. Muitos clientes nós estamos atendendo, muitas pessoas, graças a Deus, estão acreditando no nosso trabalho, está dando muito certo. Que bom. Aqui nos Estados Unidos. E vem esse curso aí que a Milena pode falar com excelência. Fala aí, Milena. É isso que a gente faz lá no Brasil, em todas as cidades do Brasil, há cerca de 20 anos praticamente. 20 anos. São os cursos de capacitação profissional para professores de educação física e fisioterapeutas que precisam ter essa visão de como trabalhar com pessoas com dor, com deficiência, com lesões, com pré, pós-cirúrgico, escoliose, coisas que ninguém sabe resolver a causa. A gente consegue dar ali a determinação embasada na literatura científica e todo o conceito literário realmente para que eles tenham credibilidade, confiança e autoridade para cuidar da saúde do próximo, não é? Então isso no Brasil são cursos de pós-graduação, aqui são algumas palestras realmente a convite de alguns investidores e ligados a algumas instituições para aqueles que são da área da reabilitação, que tenham interesse realmente neste caminho tão promissor que é a ortopedia, virem a se integrar conosco nesse curso de imersão que vai ser 11, 12, 13 de agosto, em 30 horas consecutivas nesse mix geral do que é este caminho. Como Esse que curso treina, é só para esse pessoal da área? Só da área da saúde. Tá. Como que a gente prepara, como que são as myofascial release, como que realiza esse soltar dos nós, como que a abertura do espaço acontece, qual é a prescrição de treino correto dentro da academia, do estúdio de pilates, da fisioterapia, para quem tem lesão de joelho, como que distorce o eixo de uma escoliose, é bem por aí. É claro que cada módulo desse é mais de 30 horas, um tema, então uma imersão é basicamente um brigadeiro para que depois o bolo venha à tona, talvez Quando é que vai ser? Repita. 11, 12, 13 de agosto. E o contato para fazer com vocês, para quem O quiser? contato Para quiser se inscrever. é o senhor Rodrigo. É comigo, pode procurar no meu Instagram, Rodrigo Almeida Coach, ou o meu telefone. Rodrigo Almeida Coach. No meu Instagram. Ok. Arroba Rodrigo Almeida Coach. Isso. Okay. E o ou telefone? no meu telefone 754-600-7703. Os profissionais que querem aí. Repete de novo aí, só para gravar bem. 754-600-7703. Então você que está aí na academia, você que é um personal trainer aí, cara, chegou a oportunidade de você conhecer um novo método para você agregar aquilo que você já está fazendo para fazer com excelência, porque esse pessoal é fera. Para Esse corrigir, pessoal é fera. né? Corrigir. Hoje aqui nos Estados Unidos eu estou atendendo cirurgia de coluna, Uau. cadeirante, prótese de joelho, prótese de quadril, uma que tem cirurgia de joelho e coluna, acidente de carro em Nova York. Então, hoje eu estou especificamente com grupos especiais, poucos de emagrecimento. A área vai puxando e um vai falando para o outro, isso tudo no boca a boca, nada de internet. Ali é bem a reabilitação mesmo de um acidente, por exemplo. Mas, poxa, na academia, quantos que a gente conhece que falam, eu treino, mas eu treino com dor no ombro. Eu treino com dor no cotovelo, eu treino com dor no joelho. Eu conheço um. Cara. Aí que entra a avaliação e a liberação, né? Então a gente avalia, faz uma liberação sistêmica, abre todos esses espaços, depois vem com exercícios estabilizadores, exercícios de mobilidade, exercícios do centro para as extremidades. Eu fiz liberação miofacial ainda no Brasil. Bicho, molhou a maca. Dói. Liberar a escápula, né? Liberar atrás, embaixo da escápula. Na primeira avaliação, na primeira liberação sempre falo, gente, eu quero nível 8, onde 0 é zero dor e 10 é insuportável. Nível 8 bate dá 3 palminhas que eu vou aliviar. Para a pessoa ir entendendo, é a primeira que mais dói, né? Porque é onde a pessoa tá mais em... Mas eu fui bem, né? Até que não chorei, né? Mas foi macho. A cura só vem quando enfia a mão na ferida. É verdade. E você sempre falou, né? Tem que ficar pior para ficar melhor. Na vida é assim, né? Tudo piora primeiro para depois melhorar. Mas eu até continuo nos meus jargões, que às vezes tem que doer como nunca para nunca mais doer. Que legal. Então, precisa dessa preparação, enfiar a mão na ferida. Mas Milena também é passivo? Também é passivo. Só que depois a tarefa é com vocês. Vocês vão fazer o movimento correto dentro da sala de musculação para ter esse resultado final. E não é de um dia para o outro, a gente está com você nem um mês.
praticamente. Não, Então, fiz para duas sessões. a estrutura se estabilizar e não precisar mais da liberação, demora 12 semanas. São 3 meses. Protocolo, 12 semanas. Repete o jargão só para virar um corte. Que às vezes precisa doer como nunca para nunca mais doer. Boa. Vou falar em corte. Precisamos lembrar daquela galera que ajuda a gente aqui, né? Tem que lembrar. Quem que é aí, os nossos patrocinadores aí. Queremos agradecer aí essa galera que tá com a gente aí. O quarto já tá na porta batendo assim. Já tá chegando o quarto aí, já. Nós vamos falando aqui de primeiro da Steel Dreams. Steel Dreams é uma nova empresa que está trabalhando na área de casas de container. Se você tem um terreno e quer colocar uma casa de container, fantástica, assim, top mesmo, um negócio muito bonito, fale com a gente. Vamos ter também casas de container para venda, tá? Se você quiser alguma informação a mais, 954-274-2854. Steel Dream. Repete o número ali. 954-274-2854. Boa. E tem uma escola profissionalizante, a gente está falando, né, em realmente ser profissional no que faz. Tem uma escola profissionalizante em língua portuguesa nos Estados Unidos, a única em língua portuguesa, chama-se WCA, cursos de ar-condicionado. É necessário na Flórida? Elétrica, plumbing, que é encanador, né? E pool heater, que é aquecimento de piscina. Então esses 4 cursos lá na WCA, seja um profissional nos Estados Unidos, trabalhe já realmente dedicado a uma área, né? Tem uma profissão. Qual o contato, meu velho? Contato, se ela falar com a Dalva lá no 754-301-9986. 754-301-9986. Fala com a Dalvinha lá que ela tem e ela plano bom, hein? Ela adora que a gente fale assim, ó, com a Dalva você será bem atendido. Bem atendido. Rapaz. Você sabe que é interessante, né? Você ter uma profissão aqui nos Estados Unidos, porque o americano, ele não gosta daquele cara que faz tudo, sabe? Eu faço tudo. Ele não, ele preza muito aquele que é especialista. Então, se especialize. Chega aí na WCA que você vai se dar bem. E a outra, a gente quer que vocês fiquem frescos, né? Como nós. Nosso negócio é frescura. Então, OM Power Services trabalha com ar-condicionado, né? Manutenção, instalação, obras, construção, muito reforma. Importante, por sinal, aqui na Flórida. E elétrica. Então, não quer levar choque? Também, né? Vai que esteja ali perto daquele aparelho, aquele fio desencapado, né? O OM Power tá ali para resolver. Nós deixamos você fresco sem choques. Boa. Qual o número do office? 954-900-9929. 954-900-9929. Boa. Vamos aproveitar esse ensejo aí. Os arrobas, né, gente? Falem já os arrobas. Pra gente deixar na tela bonitinho. Isso. @prof. Milena Dutra. @prof. de professor, né? Isso. Prof. Milena Dutra. Então já coloca lá o arroba na tela pra nós. E o meu Rodrigo Almeida Coach. Rodrigo Almeida Coach, já na tela aí, para você começar a seguir eles, viu? E degustar do trabalho deles. Pode fazer a pergunta que a gente está aí para responder. Isso, demais. Estamos aí para tirar as dúvidas. Milena, você estava falando e a gente entrou no nosso... Nem lembro o que eu estava falando. Mas era para dar esse quebra mesmo, pra gente voltar. Eu falo tanta coisa. Se quebrou, agora... Agora conserta. Agora conserta. Martelinho de ouro é aqui, mano. Tá bom. Hoje, me fala qual o caso mais complicado que você pegou, que fala assim, cara... Abre. São as escolioses. São 7 escolas internacionais que existem no mundo inteiro. Quem lidera é a Alemanha com o método Scrote de antirrotação do eixo. Aí tem uma na Itália, 2 na Grã-Bretanha, assim vai. E as escolioses, quando o eixo está torto... Escoliose, assim, para quem é leigo, quando a coluna está torta. Então, ela nunca é uma inclinação assim. Ela é uma inclinação, uma rotação e uma extensão. Okay. A literatura chama isso de idiopático, é sem causa definida. Ninguém no mundo ainda descobriu por que o primeiro foi descrito na primeira vez lá em 71, com Pedrioli na Itália, enfim. Mas se ninguém descobriu o porquê das torções do eixo ao nascimento e na fase do crescimento também, ninguém descobre a causa de como que alinha 100%. Está lá no nosso grupo. Vou pegar aqui. E se a gente não consegue alinhar 100% agora o eixo, a gente consegue retardar, minimizar, diminuir, atenuar. Não sei se vai dar para ver aí, mas gera uma corcunda naquela lá. Eu vou colocar bem pertinho aqui, para cá. Gera uma corcunda. Quando o eixo está torto e tem uma inclinação e uma torção, essa costela vai para trás na rotação.
Então, quando são graus muito elevados de 50 graus de rotação, não sei se dá para ver ali, Isso. aquilo comprime o pulmão. Dá para ver que em cima é maior e embaixo é menor? Aham. Ó o caroço. Só que isso com liberação e com um exercício específico de antirrotação do eixo. Curvas acima de 50 graus, o dela é 69, comprime o pulmão. Então ela chegou para mim e falou assim, o médico falou que eu vou morrer. Eu falei, vai morrer nada, quem sabe se vai morrer é Jesus. Aham. Vai morrer. Aí ou morreria de comprometimento cardiorrespiratório por compressão do pulmão, ou se ela é adulta, tem 35 anos, na mesa é igual chave de roda, para distorcer o eixo, abre a coluna inteira e distorce igual chave de roda para colocar ácido de Harrington, né? Uau. Isso na cirurgia? Na cirurgia, mas Olha, como ela é adulta, a se fizer diferença- cirurgia, Yeah. se diferença fizer é muito cirurgia, grande. a medula ia quebrar na mesa. Fechou. Ou ela ia acordar tetraplégica, porque a medula não acompanha quando é adulta, estruturada. Sim. Só se faz essa cirurgia em adolescente e criança. Ou ela ia morrer com comprometimento pulmonar. Falei, Tá bem diferente. Né? eu falei, eu não sou Jesus, mas vamos aplicar o que existe na literatura. Você é adulto, não pode operar. Morrer, na minha mão, não vai morrer. Aí daqui pra cá deu 12 semanas, tá feliz da vida, tá com a gente lá no Espírito Santo há um bom período. Que maravilha. Esse foi o caso mais significativo Esse foi ao longo o- dos meus 20 anos, que ela ia morrer mesmo. Impressionante. Mas Deus não deixou. Impressionante. Morreria por causa da pressão. E é do- legal que Pela porção do pulmão. contextualiza aqui. Cada ano, Aí é um cada trabalho ano muito que bonito. passa é 2 graus por ano a mais. Então hoje é 69, o ano que vem é 71, 73, até comprimir o pulmão e parar. Uau. Então tem que ter treino de força, musculação específica para distorcer o eixo. Mas Milena, a linha é 100%? Não são 7 escolas lá, nem a Milena descobriu. Então se a 8ª escola falta o Brasil, né? Quem sabe a gente quem sabe. cubra como que alinha o eixo 100%. Mas se já reduz drasticamente, a pessoa volta a viver com qualidade de vida. Eu E fiquei assim segurando aqui, porque foi o foco aqui, foco ali, foco aqui, foco ali. Mas esse é um exemplo impressionante, legal. Impressionante. Programa muito ao vivo é bacana. bom assim mesmo. É, Não, a gente a faz minha tudo foto na de hora. antes e depois eu vou te mostrar. Na primeira vez e na segunda vez, você vê que tinha assim um desalinhamento nas costas e depois da segunda você já vê que voltou. Por isso que bom. precisa começar por ele, que é a Aham. liberação. Exato. Vou só, Precisa soltar a coloca no ar, musculatura. viu, produção? Isso é Fechou? fantástico. E quantos Então tá têm bom. escoliose, às vezes na infância e na adolescência e não sabe o que fazer, né? Tá aí, ó. Quando a gente está jovem, a gente precisa começar a caminhar. Para a gente caminhar, a gente precisa de equilíbrio e força. A Aham. gente envelhece, a gente fica torto, a gente perde equilíbrio e força. Você vê os velhinhos, começa a vir tudo para frente. Começa a perder massa magra, começa a perder massa muscular. Então desalinha e perde massa muscular. Perdeu massa muscular, você perdeu a gasolina do corpo humano. Você perdeu o ATP, CP, adenosina. Quer dizer, então trifosfato. qualidade de vida para a pessoa que vai ficando idosa é musculação. Musculação bem orientada. Bem orientada. Você sabe que lá no programa de saúde que a gente teve aqui com o Gatti, Aham. eu fiz uma pergunta, só que estava no final do programa e não deu para dar uma esticada no assunto daquelas pessoas que fazem uma redução de estômago, por exemplo, e perdem muita massa. Muita, simplesmente saem Perde a gordura e massa magra junto. Né? tudo, mas secam naquele aspecto de doente. Quais são os riscos, gente? Então, por E ser a gente coach agora vai poder esticar um pouco mais. de esse- emagrecimento consciente e entender um pouco da estrutura emocional, eu trabalho com muito obeso, com muita bariátrica no Brasil. E lá eu peguei, o caso mais sinistro foram 3 bariátricas em uma só pessoa. 3? Três? Onde a pessoa operou a barriga e não operou o cérebro. Caramba. Então ela vai se alimentando de uma forma tão errônea, tão errônea, tão errônea que ela tem o reganho de peso. E pior, só gordura. Porque quando você faz uma cirurgia dessa, você afeta todo o seu sistema metabólico. Então algumas enzimas, né, algumas substâncias, um zinco, magnésio, um potássio, um selênio, não são absorvidos de forma apropriada, ocasionando uma osteoporose, uma artrite, uma artrose, ocasionando vários dumping, né? Então ocasionando várias doenças emocionais nessas pessoas. Teve um caso muito sério de 2 bariátricas, a mulher fez 2 e ela estava tendo reganho de peso. E qual era o pior qual era o fator raiz dela? O pior não, qual era o fator raiz? O marido dela era ciumento. Quando ela emagrecia, encheu o saco dela, inconscientemente ela voltava a comer e Uau. voltava a engordar. E aí? Que terrível. Até a gente descobrir isso, passou por algumas sessões com a gente.
fomos reorganizando. O resultado foi largar o marido. O resultado foi largar o marido. Hoje ela é casada com outro. Aí, viu? Então, ela participou do... Eu tenho um trabalho lá de um desafio 90 dias, onde eu pego 1.000 toneladas de peso e a gente faz todo esse trabalho. Né, de 1.000 toneladas? 1.000 quilos, 1 tonelada. A gente Uma junta tonelada. pessoas que tem que dar 1 tonelada. Vai somar todo mundo, tem que dar uma tonelada. Isso, em 90 dias a gente faz todo um protocolo, coloca essas pessoas na sala de aula, né? Uma vez por semana ela está na sala de aula comigo, com a Milena e com mais alguns profissionais. E durante 5 semanas ela tá fazendo o nosso projeto, está executando o projeto. E no final de tudo, tem um ganho para o vencedor, mas eles vão entender que esse ganho é que juntos somos mais fortes. Que a dor não é só minha, não é só sua, não é só sua, não é dela, a dor é de todo mundo. E aí essa causa abraça e todo mundo muda a sua versão de ser, né? Que é o objetivo, chegar na sua melhor versão. Então, você fez esse tratamento com essa... voltando só no assunto ali da mulher com obesidade que fez 2 cirurgias. Sim. 3. Então, 3 cirurgias, Teve uma de 3 e uma de 2. E uma de 2. Então, a pessoa, ela perdeu aquele monte de massa magra e tal, tá com aquele aspecto doente, ela tem que fazer do zero com vocês, chegar e fazer realmente do zero todo um processo. Isso, faz todo um processo de avaliação anatômica, ortopédica. Com certeza com também a ortopédica deve ter vários problemas, porque carregava, porque desaba, né? Muita Desaba, massa. o corpo desaba. O corpo desaba, ele fica todo frouxo. Se você perde massa magra, perde a estrutura, perde né? a estrutura. O prédio entorta. Uhum. E aí a gente vai realinhando nesse protocolo de 12 semanas e em paralelo vamos entrando com emagrecimento, que não é mais emagrecimento, que é você tem que criar massa muscular. Massa magra, que é muito mais difícil. Que é mais difícil porque a pessoa não consegue comer, não consegue ingerir a proteína necessária. E aí, como é que a gente faz? Muito bate-papo, muita conversa, né? Então são 3% do nosso tempo Muitos problemas estão na mente, né? que a gente tem que resolver. Agora, em termos de propósitos e objetivos aqui para sul da Flórida, qual que é a ideia de vocês? Vocês vão montar não sei se eu posso chamar de consultório, uma academia, qual que é o plano, se é que vocês podem falar sobre isso? Não sei nem se eu posso... Precisa de um sponsor. Isso aí a gente arruma. Caramba, é só isso que falta. Isso. A Só ideia sponsor. é justamente essa. A ideia do nosso coração, basicamente, é ser híbrido, né? Aham. Porque eu creio que pode ter 2 polos, tanto na América quanto no Brasil. Ele está abrindo um em Portugal. Vou abrir aqui logo. Boa, é isso aí. E Milena, isso- você está falando em sponsor para investimento financeiro. Sim, senhorito. E você está falando em questão de quanto que precisaria de um... Porque a gente está aqui no mundo inteiro. Tem um monte de gente vendo a gente de um monte de país. Você que é investidor, Por isso que eu tô falando esse isso. pessoal aqui é de ponta. Você pode ter certeza. Qual que seria o approach para a gente... Depende da área, né? Quanto que a gente quer de um espaço? A gente quer um espaço de uma LA da vida ou quer um estúdio menor, por Para exemplo? você, Então, o início. pensando em dólar, uns 500 mil. 500 mil. 1 milhão. Aí, ó. Semana passada a gente estava com cara de investimentos aqui. Tem um cara de investimento aqui. Isso, Tem por um isso cara que que eu ele falo. disse que tem 20 milhões e não sabe fazer. Eu vou conversar com ele. Pronto. 1 milhão já... Já ajuda, né? Justo. 1 milhãozinho. E eu não vejo isso só... É claro que o dinheiro é necessário para que a gente tenha equipamentos magníficos. Vou dar um exemplo. O mapeamento que eu fiz e a gente faz com o Omaí e fizemos com vários outros é a olho nu. Se eu tivesse 2 milhões de reais, a gente teria... Reais, hein? Quando dá isso em dólar hoje. A gente tem uma plataforma de força que eu coloco ele em cima, ele caminha nessa plataforma de força com 6 câmeras cinemáticas e dá todos os graus de inclinamento e rotação para mim. Então, se a olho nu já tem essa qualificação profissional grandiosa, imagina com os equipamentos que a gente necessita realmente. O que eu vejo em que mude vocês não é a questão vida. de um investimento para um business. O que eu vejo em vocês é a paixão, transformar o amor vidas, pela transformação de tem vida. propósito. Eu acho que é esse o foco, né? Porque o dinheiro, como a gente estava falando, um outro programa que nós fizemos aqui com o Tony de investimentos, não pode ser o foco, ele é o resultado do É o trabalho. troféu. É o Sim. troféu. É o troféu. Sim. E pelo tanto que vocês se dedicam creio nisso. e fazem com amor, eu acho que para você que é investidor que está nos assistindo aí, é um negócio Só não, o a pensar. depoimento que a gente recebe, a gratidão Sim. que a gente recebe. Eu tenho alguns no nosso Instagram. Rapaz,
É 10 fantástico. milhões. feedback, E também no Brasil a gente faz muito de graça pros outros, né, amigo? Não, eu não digo nem a o gente amar faz para o- reabilitar, mas com o que você tem que fazer o seu melhor. Chegou uma época no Hospital São Paulo, melhor da América Sim, Latina, Minha praticamente. filha nasceu lá. Mas estava em decadência, não tinha dinheiro do governo para comprar esparadrapo. Uau. A gente pegava a garrafinha de água e enchia de areia para virar peso, dumbbell. Pra fazer. Eu falei, ué, mas que situação? Onde é que tá o dinheiro? Não tinha dinheiro para bolsa. Eu fiz o meu mestrado praticamente os 2 anos iniciais sem bolsa. Era uma bolsa de R$1.000 que eu faço com isso. Então a gente está falando de dinheiro agora, mas o dinheiro é necessário justamente para que a gente tenha sim, equipamentos para a lógico. qualidade de vida Sim. do próximo. E essa é a missão que Jesus veio nos ensinar, né? O que eu posso fazer de melhor para que a sua vida seja melhor. Exato. E vice-versa, o que ele tem que eu não tenho, que realmente juntos nós podemos ser uma equipe em proliferação e multiplicação de vida. Porque as pessoas estão sedentas, gritando de dor. É exatamente isso. E sem saber o caminho. No outro programa que a gente estava conversando com o Tony, ele também tem essa vontade de treinar as pessoas para saberem ganhar o dinheiro no trade, na bolsa de valores, para que elas possam também ajudar outro. Então, eu acredito Sim, que é se a uma gente fizer uma multiplicação. cadeia de pessoas do bem, que a gente possa cada um estar ajudando lá na Em escola. várias áreas da roda da vida, né? Lá na escola a gente treina as pessoas para ganhar o dinheiro. Já dei bolsas lá na escola, pessoas que não têm condição de estudar, a gente já Sim. deu bolsas. Então acredito que a gente possa fazer algo bem bacana para trazer essa reabilitação, né? Muito legal. Com certeza. Bacana. Porque é a missão, espalhar saúde pelo mundo. A gente já fala isso há muitos e o quanto anos. que isso não deixa de ser também uma metodologia específica. Não é a Milena e o Rodrigo. Imagina Sim. a literatura mundial dessas 7 escolas sendo estudadas ao longo de anos. E um professor maluco, no caso nós dois, e eu um pouco mais na linha de frente da docência, pega tudo que existe numa meta-análise mundial e organiza o sistema. Eu organizo o caminho, porque uma coisa é como que desbloqueia o seu quadril, são os australianos. Como que eu reorganizo a sua escápula? É Kibler dos Estados Unidos. Como que o osso roda para fora? É o Canadá. Como que distorce o eixo da coluna? É a Alemanha. Ué, mas peraí, não tem um tratado que tá tudo junto? Não. São várias Tem que ter um frentes de doido, estudo. tem que Vai ter um estudar. maluco de um professor que pega tudo isso e organiza isso. Ó, começa por aqui, depois é esse daqui, depois. Por isso que os meus alunos ficam malucos. Professora, a senhora estudou tudo que existe. Continua estudando. Agora, isso está escrito como uma metodologia que realmente gerou um resultado. Que eu posso assinar como Milena Dutra. Que eu ensino dessa maneira técnicas que já são comprovadas cientificamente, mas em um caminho de como que se realiza para chegar no resultado em determinada ação, direção, função, intensidade e treinamento, compreende? E por que não isso não virar uma metodologia que eu estou falando, junto com a psique, junto com a PNL, junto com o emagrecimento. E se você tem uma empresa lá em, sei lá, Chicago, quero implantar essa metodologia na minha empresa. Na companhia. Justo. Não precisa só de uma sede, pode ser multiplicador. E fora isso, pode ter cursos de capacitação por detrás, online, presencial e assim vai. É um leque muito grande de produtos. Um leque absurdo. E isso fica aqui, pum, 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 todo dia. Você tem que Todo sair. dia, todo dia. O olho brilha, todo muito dia. bom. Todo dia. A gente quer Então provar. a gente criar uma periodização, que é o que eu sempre Sim. falo com a Milena. Vamos criar uma periodização. Tem um protocolo de 12 semanas? Ok, vamos criar o protocolo de 1 ano. Porque em 1 ano, né? Você demorou quanto tempo para engordar? Né? Você não engorda da noite pro dia. Você engorda Quando você 10 vê, anos. você fala, ai meu Deus, não coube mais nessa roupa. Aí a pessoa vai comprar uma roupa mais larga. Ou fala que é a máquina que tá encolhendo a roupa. E o Rodrigo, eu não como. Eu falei, deve ser a vitamina D que tá te engordando. Muito sol. Né? Então, é toda uma analogia pra gente entrar e tá co-criando e tá criando esse método de 1 ano de trabalho, 12 meses. Você sabe o que é interessante essa questão de emagrecimento, questão de saúde? É que hoje tem tanto milagre na internet, né? E as pessoas acreditam em umas coisas. Toma chá de não sei o que com água de não sei de que você vai ficar bom. O suco milagroso, põe lá cenoura, laranja, gengibre, bate que é 7 quilos e não sei Aplica o que. injeção não sei o que você vai Gente do céu, vocês Cara, não podem ser assim não, meu. Tem que estudar, porque, né? Bom, eu sou da old school.
No meu tempo, que eu tinha que fazer uma Na pesquisa, biblioteca. eu tinha que ir na biblioteca. Eles Hoje- querem fórmula mágica, né? Como é que você É. fala? Que não é pra quem quer, é pra quem precisa. Não é para quem quer, é para quem precisa. E hoje temos mais verdade. facilidade. Tá cheio de pra guru pesquisar hoje que o cara não sabe nem. E a gente tem mais facilidade para pesquisar e pesquisar corretamente. Mas não, pesquisa errada. Aí que Mas tá. isso é muito importante. Quem é o profissional que está por detrás? Exato. Quantos que É. perguntam onde você se formou? Você tem que O ver que o dói meu coração. background da Pega aí pessoa. não tô Foi. falando mal, mas pega um personal aqui na América. Em 3 meses, 5 meses se forma personal. Não. Olha o risco de vida de uma pessoa. Online. Pergunta pra ele se ele sabe torcer o eixo. Sim, sim, É. sim. Tem um conhecimento, então, muito raso, sem base, sem uma raiz, sem um aporte científico. Exato. Né? Então, a pessoa vai na internet, acha que um chá vai emagrecer ela. É. Né? Acha que vai resolver O comer único 30 chá, milhões. o único chá que dá certo na internet é de cogumelo, que você fica doidão. Esse você não erra. Agora, Verdade. chá de emagrecer. Nunca cara, tomei. Às vezes, Nem como é que eu. você toma um chá e emagrece ou você não abre as comportas metabólicas, mano? O que é o exercício físico? Nada mais é que algum machucado que você cria e abre as células. Sim. Você abre a janela do teu corpo humano. Aham. É a mesma coisa que abrir todas as janelas daqui, deixar a luz, ar-condicionado, ligar chuveiro, ligar ventilador. Isso é o exercício físico do corpo humano. Aí o cara vem falar pra mim que ele vai tomar 10 copos de água e vai emagrecer, débito calórico negativo, ok. Mas como que vai acontecer esse emagrecimento? Né? Quais são os fatores fisiológicos e metabólicos que essa pessoa está entrando em desnutrição e anemia? Tem todo Entende? um processo. Então tem todo um né? processo, é uma máquina. Nessa questão de. Cara, a gente precisava de 2 horas. Já foi? Faz Já tempo. Foi uma hora, Ah, Eu já fala fui sério. cobrado Já pela passou terceira uma vez. hora? Ô, Já fui cobrado. Já passou, Caramba. já. Ainda eu falei com a Milena e aí, o que a gente vai falar? Rô, vamos lá trocar ideia. Relaxa. Relaxa. Ela falou, que vai vamos rolar. fazer uma pauta de reunião? Não precisa. A gente vai Não conversar. O Fala Comigo, literalmente, é sem pauta Foi. para o dia do programa. Tudo intuitivo, Veio e aqui, antes ó, do saindo de convidado. dentro e foi saindo. É vai isso saindo. que é o bom. Mas Por isso essa que é fala comigo. Fala Chega comigo. aqui e troca uma ideia. Vamos Troca trocar ideia. ideia, cara. Perfeito. Mas, gente, demais Maravilha. a participação de vocês. Bom demais. Eu que Vão agradeço. voltar com certeza pra Glória gente a poder Deus. explorar daquela forma mais analítica que você falou, colocando imagem na tela. É Boa, importantíssimo, né? Colocar gráfico e tudo mais. Vamos e botar um foto iceberg. antes e depois. Bora. Mas obrigado, gente, pelo Eu que tempo de agradeço. vocês, pela participação. E vocês, assim, ó, estão fadados ao sucesso. Certeza, né? Amém. Se depender da gente aqui, pode ter certeza que nós vamos estar indicando vocês. Eu, porque estou na mão de vocês, estou sendo tratado por vocês. E a gente traz aqui o pessoal, só os top, meu. Pode ter certeza que cabeça de bagre não vai vir aqui, não. A gente vai trazer só top pra você falar com a gente, faça as suas perguntas aí. Gente, de coração, gratidão mesmo pela presença de vocês aí, pelo que Eu vocês que têm agradeço. feito pela minha Que vida. agradeço. Obrigado mesmo. Gente, deixa a frase de vocês. Falem Namastê. aí. A última frase, você, Milena, e depois você, Rodrigo. Se resume no amar, né? Amar para reabilitar e ter compaixão pela vida de cada um que atravessa as nossas. Quer transformar realmente onde não existia a escuridão, né? Onde não existia a luz, levar essa luz e esse amor para que vocês vivam cada vez melhor. É isso. E pequenos detalhes, grandes resultados. É Boa. 1% ao dia. É a constância e a disciplina. A disciplina é o poder de falar não para coisas que não são importantes. Então, é ter foco, ter disciplina, persistência no que te traz felicidade. É ser para fazer para ter, e não o ter, o ser. É sempre com base no ser humano, na base da vida, como Deus nos ensinou aí. Maravilha. Bom demais. @fala.comigo USA, @fala.comigo USA. Segue a gente lá no Instagram, dá o like na YouTube, curte e WCA, Steel Dream, OM Power Services e o quarto que tá vindo aí batendo na porta. Muito obrigado por fazer isso acontecer. Tchau, gente. Fala comigo de volta na próxima quinta-feira aí. Vamos se ver. Um beijo grande pra vocês. Fica Tchau, com tchau, Deus. gente. Tchau, tchau. Gratidão.